E agora nós vamos falar de saúde, pois o Brasil inteiro realiza nesta quinta-feira o Dia de Combate às Hepatites Virais. A doença atinge atualmente cerca de 3 milhões de pessoas em todo o país. No Amazonas, entre os anos de 2001 e 2015, foram registrados 14.338 casos de hepatite virais. A doença está praticamente em todos os municípios do estado e é um dos maiores fatores que fazem dessa doença uma epidemia é a falta de informação das pessoas. Por isso, o 10 na TV traz o assunto para o estúdio e nós vamos conversar com o médico infectologista Marcelo Cordeiro, que é consultor do Laboratório SEIB em Manaus. Boa tarde, seja muito bem-vindo, doutor. Muito boa tarde. Doutor, para começar, as hepatites virais estão diretamente relacionadas às práticas de higiene do indivíduo? Quando a gente fala de hepatite virais, nós estamos falando de vários vírus, né? Nós temos 5 vírus das hepatites e cada hepatite tem uma letra, né? Então, hepatite A, hepatite B, hepatite C, hepatite D, hepatite E. A que está mais relacionadas com questões de saneamento básico e higiene é a hepatite A e a hepatite E. E tanto uma contra a outra, e a mais frequente é a A, os sintomas são semelhantes. Quando a gente fala de hepatite viral, todas elas produzem os mesmos sintomas logo que após a pessoa adquire o vírus. E a hepatite A, depois de um certo tempo, a pessoa elimina e fica curada do vírus. Então, a prática de má higiene está mais relacionada a esses vírus. Os outros vírus B e C já é um pouco diferente. Agora, esses vírus B e C são um pouco mais complicados, não é, doutor? Porque geralmente a pessoa não sabe que está com essa hepatite, o que acaba ocasionando um tratamento mais tardio e talvez mais problemático, não é? Exatamente. O foco da campanha é justamente para que as pessoas busquem as unidades de saúde para fazer o teste para saber se tem o vírus B ou o vírus C. Qual a importância deles? É que um percentual que varia de 5 a 10% na B e 80% na C, acaba não eliminando o vírus. A pessoa fica com o vírus no organismo durante anos, sem provocar sintomas. E aí, dependendo do vírus, depois de 10, 15, 20, até 30 anos, a pessoa pode começar a apresentar manifestações de comprometimento hepático, evoluindo até para cirrose hepática e até câncer de fígado. Então, quanto mais cedo a pessoa fica sabendo que tem o vírus, melhores são as chances de cura, porque tanto um quanto o outro tem tratamento que pode, e é muito eficaz o tratamento. Mas quanto mais cedo, melhor. Só para a gente deixar bem claro para o nosso telespectador, doutor, a hepatite, geralmente a e a E, a pessoa fica com aqueles sintomas de amarelado, cansaço, e são sintomas que aparecem logo, não é? A gente pode separar em 2 grupos. A hepatites agudas, que é logo após que adquire o vírus, todas elas podem dar os mesmos sintomas, que é ficar com o olho amarelo, ficar enjoado, ficar com dor na barriga, pode ter vômitos. Isso dura algumas semanas, eventualmente meses. A e a E, a pessoa vai se curar delas, ela vai se livrar e nunca mais vai ter problema. A B e a C também podem dar os mesmos sintomas na fase inicial e um percentual que eu comentei anteriormente, de 5 a 10% na B e 80% na C, não elimina o vírus. Ela melhora dos sintomas nessa fase inicial, fica sem sintomas e depois de anos ela pode vir a ter problema, mas não mais nas características iniciais. E às vezes, porque as pessoas associam cirrose a álcool, mas a principal causa de cirrose hoje no mundo é a hepatite C mesmo. E quais são os tratamentos que existem para a população? Então, na forma aguda, logo que adquire o vírus, não há tratamento. O tratamento é repouso, sempre seguir orientação médica, não tomar medicamentos que piorem, que causem lesão no fígado. Então, nessa fase, não há tratamento. Nas formas crônicas do vírus B e C, quando detectada a presença do vírus, essa pessoa precisa ser acompanhada numa unidade especializada nisso, numa unidade de saúde que esteja capacitada para tanto fazer um diagnóstico mais preciso, como também instituir um tratamento adequado. O tratamento, atualmente, é um tratamento bem mais fácil de fazer, a gente tem medicação via oral, como remédio qualquer outro, e as chances de cura são muito grandes. Doutor, quais as atitudes que ajudam a evitar a contaminação da hepatite? Então, para hepatite A e B, existe vacina. Então, a principal atitude que uma pessoa pode fazer é se vacinar. E isso tem no serviço público. Então,
está no calendário de vacinação. Então, basta seguir o calendário de vacinação, que tanto para A quanto para B, a pessoa não vai ter problema, vai estar protegida para esses vírus. Para a hepatite C, nós não temos vacina. E aí a melhor medida de prevenção é evitar a exposição ao vírus. E como é que se dá essa transmissão? Através de sexo desprotegido. Então, você se prevenir de hepatite C, você está se prevenindo de HIV também. Então, usando preservativo, não compartilhando seringas, principalmente usuários de droga injetável. Então, essas medidas, elas têm um grande impacto para reduzir a transmissão. Porém, na hepatite C, aproximadamente metade dos pacientes, a gente não sabe como é que eles pegaram o vírus. Então, tem muita coisa ainda que precisa ser estudada, mas é sabidamente não compartilhar seringa e praticar sexo seguro são duas medidas muito importantes em relação ao vírus C. Como o senhor falou, algumas pessoas até colocam semelhanças entre a hepatite e o HIV, principalmente pelas formas de contaminação. E se gera também todo um mito de que a hepatite pode ser transmitida também como o HIV, se uma pessoa se cortar e pegar no sangue. E tem outras que, na verdade, também até são verídicas, não é? Que é a questão da saliva, principalmente da hepatite A. A hepatite A ela é transmitida por ingestão de alimento ou água contaminada. E uma pessoa, numa fase inicial, ela está eliminando o vírus, mas normalmente, quando ela está com o olho amarelo, quando reconhece facilmente, isso aqui deve ser uma hepatite, ela não está transmitindo mais da hepatite A. A hepatite B e C, a principal forma de transmissão é quando você há contato mesmo com o sangue. Elas são mais infectantes, esses vírus, do que o próprio HIV. O risco de você pegar uma seringa que tenha resto de sangue é muito maior para a hepatite B e C do que o HIV. Então, alguns países que não têm um controle sanitário, por exemplo, os países da África, então, o tratamento dentário é de alto risco para adquirir o vírus B ou o vírus C. Manicure, compartilhar instrumentos cortantes é alto risco para a aquisição desses vírus. Então, quais são os principais cuidados que as pessoas devem ter para se prevenir? Então, primeiro, vacinar, né? Seguir o calendário de vacinação. E segundo, ter o mesmo raciocínio em relação ao HIV. É ter a prática do sexo seguro, não compartilhar objetos pérfuro-cortantes. E procurar a unidade de saúde para fazer o teste. Porque, ao fazer o teste, você tem a oportunidade de iniciar um tratamento antes de que já tenham ocorrido lesões mais graves no fígado. E, com isso, se interrompe a transmissão. Porque se você tratar uma pessoa que está com vírus no sangue e consegue negativar esse vírus, essa pessoa para de transmitir para outras pessoas. Então, tem uma importância individual e tem uma importância de saúde pública. Doutor, só para a gente encerrar, as pessoas que já tiveram hepatite podem doar sangue ou depois de um determinado tempo, um longo tempo, pode ou não? Nunca mais vai poder doar sangue? Isso é uma coisa importante. Ninguém deve doar sangue com o intuito de saber se tem alguma doença. Se quer saber se tem algum vírus, alguma bactéria, procure assistência médica. Porque você está levando um risco para outras pessoas. Pessoas que já tiveram hepatite não devem doar sangue. E essa triagem, o banco de sangue faz com muito rigor. E, eventualmente, a pessoa acha que não tem nada, doa sangue e fica sabendo que tem, através da doação. Mas não é a estratégia adequada, é doar para fazer um determinado exame. E nessa triagem, o banco de sangue, ele, através, muitas vezes, do próprio exame, contraindica o uso daquele sangue daquela pessoa. Então, eu gostaria que o senhor deixasse aí o convite para as pessoas para participarem, se mobilizarem contra as hepatites virais. O que eu posso dizer é que os testes são gratuitos, estão na rede pública, estão aí disponíveis, é um teste simples, é um teste rápido, que é feito com a polpa digital. Se for negativo, a pessoa não tem o vírus naquele momento, e se for positivo, vai ser preciso outros testes para realmente confirmar se tem o vírus e que fase da infecção o indivíduo está. Então fica aí a dica para você que tem alguma dúvida, vá lá, é bem facinho, é só um furinho na ponta do dedo, rápido, já sabe, porque com certeza você vai estar se prevenindo de uma doença pior, também prevenindo a sua família, não é, doutor? Exatamente. Então, desde já eu agradeço a sua participação, eu conversei com o médico infectologista Marcelo Cordeiro. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Foi um prazer, uma boa tarde.